E está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360, esta segunda-feira dedicada à Síria e à queda do governo de Bashar al-Assad. Claro, é muito fácil passar pelos jornais e olhar para notícias relativamente àquilo que foi surpreendente para muitos de nós, pelo menos a rapidez com que os rebeldes conseguiram derrubar o regime. Eu li no Observador, artigo assinado pela Inês Capucho, quem são estes rebeldes? E o em 10 dias, não é? Acabaram com 53 anos de regime. 53, verdade. E também quem é o líder que outrora operava na sombra, é a pergunta deixada no título deste artigo, que explica quem é o grupo islâmico HTS, Organização para a Libertação do Levante, que começou a operar na sequência da Primavera Árabe. 2011 começou por estar ligado à Al-Qaeda, entretanto rompeu esses laços, é considerada a facção rebelde mais poderosa da Síria e tem como sede a região de Idlib, no noroeste do país. Problema, e aqui começam alguns problemas e as dúvidas sobre o que poderá ser a Síria depois de tudo isto, continua a ser considerado um grupo terrorista por países ocidentais, incluindo Estados Unidos. Há muitas preocupações com os direitos humanos nas regiões que são controladas por estes rebeldes, nomeadamente há notícias de execuções de cidadãos acusados de estarem ligados a grupos rivais, ou então por alegações como adultério ou blasfémia. Ora, este grupo islâmico, HTS, de que ouviremos falar muito seguramente, juntou-se a um outro grupo, o Exército Nacional Sírio, que é também uma coligação informal que incorpora dezenas de outras facções, é apoiado pela Turquia e o único fator que une estes dois grupos era um que já não existe, Bashar al-Assad. É considerada uma força moderada, tem sede no norte do país, mas este Exército Nacional Sírio também chegou a ser acusado pela ONU de crimes como execuções, agressões, raptos ou pilhagens em zonas controladas pela Turquia. Muitos sinais de alarme. Olhemos para o líder dos rebeldes, Abu Muhammad al-Jolani, o Bruno falou nele no início, logo a seguir ao Jornal das 7. Ele cooperava e coordenava-se com o líder dos jihadistas do ISIS, no Iraque, cortou laços em 2013 com a Al-Qaeda e agora diz que não tem qualquer afiliação com nenhuma identidade externa. O que é que se sabe sobre ele? Nasceu em 1982, em Riad, na Arábia Saudita. O pai trabalhava como engenheiro na indústria do petróleo. Aos 7 anos, a família muda-se para a Síria e é aqui que começa a ligação ao país. Era um bom aluno na escola, mas pouco mais se sabe sobre o tempo que passou em Damasco. O que se sabe é que em 2003 já está no Iraque, quando se junta à Al-Qaeda para lutar contra as tropas norte-americanas. 2 anos depois, em 2005, foi detido. Esteve 5 anos preso numa prisão administrada pelos norte-americanos, no sul do Iraque. Depois de libertado e quando começa a guerra civil na Síria, Jolani regressa ao país para combater Bashar al-Assad. Viveu na sombra todos estes anos, agora durante as entrevistas televisivas e as aparições públicas que dava, aparecia sempre de cara coberta, evitava olhar diretamente para a câmara. Nos últimos anos tem feito esforços para aparentemente adotar uma postura mais moderada, mas temos aqui enormes pontos de preocupação e outros de interrogação. Que futuro, que planos é que tem para o futuro da Síria? Ainda é uma incógnita, não é, Paulo? Uma incógnita que para a qual a Economist tenta lançar alguma luz, com a pergunta precisamente quem vai governar a Síria agora que o regime de Assad foi derrubado. Os sírios esperam, obviamente, uma transição pacífica, mas isso pode não ser possível e este trabalho começa a recuar até sábado. Este sábado, na estrada que liga a fronteira da Síria com o Líbano, essa fronteira que liga à capital Damasco, onde os postos do exército sírio estavam desertos, o asfalto estava coberto de uniformes, de fardas que eles iam deixando para trás pelas forças de Bashar al-Assad, precisamente, que rapidamente trocaram da roupa militar para a roupa civil. Já vi esses vídeos. E fugiram, precisamente para não serem, os rebeldes iam avançando, para eles não serem, obviamente, identificados como tropas do regime e para, de alguma forma, escaparem. E nessa estrada, os cartazes com o rosto do ditador foram rapidamente rasgados também e desfigurados. Bom, em Damasco, como em todo o país, os sírios já estavam e estão a comemorar então esse novo começo dentro de casa, dentro do país e também nas suas a estabelecer novas relações com o mundo. Então, e que tipo de recomeço será esse na Síria? O que é que vai acontecer? Muito depende se esta oposição que é multifacetada, que vai agora subitamente ser privada ou já foi privada daquele que era o inimigo comum e que
Portanto, havia ali uma cola entre várias forças de oposição. Se eles conseguirem, a partir de agora, unir-se para formar um governo que seja civil, pluralista e federal sobre toda a Síria. Ou se, em alternativa, e aqui o cenário será pior, caírem em lutas internas que vão mergulhar certamente o país numa nova guerra civil. Os primeiros sinais têm sido encorajadores, embora seja muito cedo para ter certezas. Os rebeldes, principalmente os da Hayat Tahrir al-Sham, HTS, dizem que aprenderam as lições com as mudanças de regime anteriores no mundo árabe e, ao contrário do Iraque e da Líbia, a transição está a ser agora administrada localmente, em vez de ser comandada por potências estrangeiras ou então por destacados nacionais sírios que estão exilados. A Rússia e o Irão, que até agora eram os principais apoiantes de Assad, recuaram para a sombra. Mas as coisas na Síria têm o hábito de se complicar e é certo que os rebeldes do norte, leste e sul do país coordenaram o assalto final ao regime com uma notável disciplina nos últimos dias e ela foi eficaz, como se viu, mas o reinado de Assad entrou em colapso muito mais depressa do que aquilo que eles próprios esperavam e, portanto, não tiveram tempo ainda para planear aquele que pode ser o dia seguinte. As divisões políticas e territoriais que existem no país, de facto, intensificaram-se até nos últimos dias. Cada uma das 4 principais fações, e estamos aqui a falar dos rebeldes sunitas que são apoiados pela Turquia, que estão no noroeste, curdos no norte e no leste e rebeldes apoiados pela Jordânia no sul, e há ainda depois os leais que restam da seita alauíta de Assad, que permanecem no oeste. Todos eles têm o seu próprio exército. Todos eles foram reforçados também agora com armas, com terras e com meios económicos que foram apreendidos a Assad e ao regime, e cada grupo vai querer, obviamente, a sua parte também dos despojos e uma fatia de qualquer pacote que seja arranjado para a reconstrução de um país devastado por uma guerra que dura mais de uma década e com necessidades estimadas em cerca de 200 mil milhões de dólares. Enquanto isso, os rebeldes apelaram à polícia e às autoridades civis para permanecerem nos seus postos enquanto aguardam o anúncio de um governo de unidade. Portanto, há aqui um futuro ainda muito incerto, não é? À procura de perceber como é que estes grupos, estas fações que se uniram momentaneamente para derrubar o regime vão agora conseguir entender-se entre elas para o futuro da Síria.